Boa noite, queridas chamas gêmeas, todas acordadas para a vida, preparadas para as fortes emoções que esta conexão que nos tira do chão, nos trazem aquelas novidades todo dia, um novo movimento, a cada momento, algo diferente que vai se manifestando. E hoje nós estamos aqui nesta noite incrível desse 17º dia da nossa 18ª jornada de alinhamento espiritual e energético, num dia 27, sob as energias e os comandos de Arcanjo Gabriel, o arcanjo das comunicações. E aí, chama gêmea, comandaram as comunicações aí para vocês. Eu confesso que eu, uma divina feminina, que já curou até os outros planetas que eu já vivi, estava acostumada a receber um emoji nas minhas comunicações. Hoje recebi um livro às 5 horas da manhã. Aí eu falei, gente, mas Arcanjo Gabriel está entrando em ação mesmo, porque no dia 27, você já começa o dia recebendo uma mensagem de texto imensa, cheia de detalhes e de... Falei, mas abriu a comunicação, como que está esse negócio aí? Que esse Arcanjo Gabriel, quando ele chega para anunciar mesmo as boas novas e trazer um novo ciclo anunciado, porque a gente não está aqui falando nada da nossa cabeça, a gente está aqui trazendo as mensagens inspiradas, canalizadas, pautadas na missão que nós recebemos e abraçamos, e não vamos parar enquanto a gente não cumprir cabalmente, pelo menos essa primeira parte desse processo incrível, desta dinâmica. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o amor próprio. E nós vamos também ganhar um pouco mais de consciência sobre a jornada que você vive. E se você ainda tem dentro de você algum nível de crítica ao seu complemento divino, hoje você vai ter a oportunidade de esclarecer esse negócio e começar a entender melhor sobre essa dinâmica a dois, onde vocês planejaram milimetricamente cada detalhe do processo de ascensão de vocês. Primeira coisa que eu quero perguntar para você é: onde você estaria hoje se você não tivesse conhecido o seu complemento divino? Quem seria você hoje? Você consegue estabelecer um panorama nessa dinâmica e tentar mensurar, ainda que timidamente, todos esses progressos que lhe foram conferidos a partir do momento em que você encontrou você nos olhos de alguém? Você consegue perceber que foi nascendo dentro de você uma comunicação e uma intercomunicação com você mesma que antes você não conseguia? Você consegue perceber que essa sua busca frenética pela espiritualidade, pelo autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento, por se dar o melhor, por se apresentar da melhor forma, por querer o melhor para você,
na grande parte, para quem vive uma dinâmica de chamas gêmeas, você começou a adquirir tudo isso depois que você encontrou você nos olhos de alguém? Você consegue perceber que assim que você se viu no olho do outro, você contemplou uma grandeza que antes você não acreditava ser possível e você também não conseguia enxergar. Você já consegue observar a pessoa que você se tornou, está se tornando? Você consegue ver que mesmo diante dos imensos, intensos obstáculos que vocês vêm passando, e a cada obstáculo que vocês passam, surge um novo obstáculo, e vocês passam, e surge um novo obstáculo, e vocês passam, e surge um novo obstáculo, e vocês passam. Você consegue perceber que você tem se tornado uma pessoa mais disciplinada? Você consegue perceber que antes você não conseguia fazer, por exemplo, isso que você faz, de estar numa quarta-feira, dia 27, às 22 horas, priorizando buscar a melhor parte, que é se conectar com o seu espírito? Você consegue se ver isso? Há 4, 2, 3, 1, 5, 10 anos atrás, 20 em alguns casos. Você consegue? Será que você teria entrado num outro relacionamento? Teria baixado o Tinder? Ou teria se conectado com alguém pela aparência, pela química, pelo sexo, pela forma que te trata, ou pela conexão que vocês têm com a sociedade, pelo trabalho, ou somente pela admiração? Você consegue perceber que a dinâmica de chamas gêmeas é uma dinâmica cujo polo central reside na alma? E quando as almas se conectam, não tem força que seja capaz de impedir o progresso de ambas. O amor próprio, ele só pode existir quando você se conhece. Sem o autoconhecimento, o que nós temos difundido muitas vezes por aí, até pelos coachings de relacionamento, é um culto ao ego. O que é chamado de amor próprio, muitas vezes, é cultuar os próprios parâmetros que o ego coloca e impõe para se relacionar. O amor próprio, ele é casado com o autoconhecimento. Quando você se conhece de fato, você começa a amar cada parte sua. E esse amor vai se desdobrando em ações, em melhoramentos. Você melhora a sua conexão familiar, a sua conexão com o trabalho, a sua conexão com o mundo, a sua conexão com Deus, a sua conexão com os animais. Você começa a se conhecer, e ao se conhecer, uma paz imensa começa a se instalar na sua vida. E você descobre, de fato, que a existência sem o auto-amor, ela é mais um dos flagelos que enfrentamos quando estamos distantes do nosso espírito. A sua chama gêmea, ela trafega por todo esse percurso com você, ainda que esteja inconsciente. Você consegue, por algum momento, por alguns instantes, tentar penetrar. Você pode fazer isso. O recôndito da alma do teu complemento divino e entender que a grande busca dele é por este amor próprio que ele perdeu.
Durante todo esse percurso, o masculino divino, ele vai segurando toda a estrutura do karma, como nós já falamos aqui num vídeo, logo que nós começamos o canal. Aliás, é o vídeo mais acessado do canal, ele tem apenas 13 minutos. Nós estávamos em Florianópolis, quando nós falamos sobre a dinâmica, sobre quando os dois descem e se polarizam, e esse caminho de volta para a fonte, como eles encontram a luz, como é o feminino que encontra a saída, e como o masculino sai na frente, buscando opções, buscando fazer, o tempo inteiro ele está lutando para encontrar este amor. E nos últimos dias, essa dor que você tem sentido, ou talvez esses desafios, quando você olha e pensa, por que que essa emoção ainda está aqui? Se eu já fiz tantas curas, se eu já fiz tantas meditações, se eu já curei ancestralidade, relacionamento de pai e mãe, já ressignifiquei minha vida, já melhorei financeiramente, já estou em outro patamar em vários aspectos, já me sinto outra pessoa, por que que esta emoção, muitas vezes dolorosa, ainda persiste? Nós estamos ajudando o nosso complemento divino nesse processo, assim como ele trouxe você até aqui. A energia dele, a fusão energética com essa vibração causou uma frequência e uma ressonância, e essa ressonância é que despertou você para quem você é. Antes você não sabia quem você era, você vivia a vida com bases ainda nesse ego inflamado, inflado, que ainda não sabe o que está fazendo e o que está buscando. E este autoconhecimento, ele aconteceu e vem acontecendo a partir do momento que você entra em fase com o seu complemento divino. E você deveria, ao invés de, em alguns casos, pensar, eu estou desanimada, eu não aguento mais, eu estou cansada, você deveria avaliar esta emoção que você está sentindo, como nós falamos ontem. Porque essa emoção que você está sentindo, muitas vezes doída, muitas vezes que te coloca num lugar, e eu olho e falo, nossa, eu não tenho mais essas pendências, eu de fato não tenho. Eu não tenho pendências com relacionamentos, eu não tenho pendências familiares, pelo menos da minha parte, eu resolvi tudo. Eu resolvi todas as coisas que eu precisava resolver e venho resolvendo algumas outras à medida que eu vou lembrando. E eu, por que que essa sensação ainda persiste? E porque muitas vezes eu volto o olhar buscando um culpado. Então, ressignificar esse processo e entender que assim como você recebeu uma energia que te despertou, e essa energia entrou em fase de ressonância e causou todas essas transformações na sua vida, é hora de você devolver o mesmo para o seu complemento divino. Ao invés de se debater, ao invés de buscar curar-se, transmute essa emoção conscientemente. Sempre que você sentir essa emoção, ou essa tristeza, ou o que quer que seja, entre dentro dela. Você vai ver que ela está carregada de coisas que não são suas. E você está sendo um canal. Isso é um chamado da espiritualidade, para que você trabalhe, para que você entenda que esse processo ascensional é dos dois. E quanto mais você faz isso, mais você vai descobrindo as chaves que vão desbloqueando a união. Sim, existem muitas chaves que desbloqueiam, muitas chaves. E para que a gente as acesse, a gente precisa estar no processo de rendição. Sem estar na rendição ao amor e à espiritualidade, você não consegue acessar essas chaves. Essas chaves é a chave que vai abrir
um novo entendimento, um novo caminho para aqueles que muitas vezes se sentem aquém. Hoje eu ouvi do meu amado divino masculino, ele falando, eu acho que eu sou um masoquista. Eu acho que eu não sou uma pessoa evoluída. Eu não tenho esse nível de evolução. Eu devo ser um masoquista. Eu, na hora, concordei e depois, não, você não é um masoquista. Você só está enfrentando coisas que você não vai deixar de enfrentar enquanto elas não se finalizarem. Existe uma finalização e a gente precisa ter esse entendimento e parar de resmungar, parar de reclamar, parar de achar que para o lado de lá tudo são flores, parar de achar que o feminino está totalmente desperto. Muitas vezes a gente não consegue nem agir com o amor puro que a gente deveria agir. E hoje a espiritualidade, logo que a gente acordou, veio trazendo esse entendimento ainda maior sobre esse processo. Muitas chaves nós fomos virando, mais uma vez, porque, na verdade, a gente se esquece. E a gente precisa ser lembrado. E a gente precisa recordar. Eu acho que é por isso que os nossos amados mentores agora, sempre que a gente faz uma jornada, eles nos intuem para que a gente repita uma jornada antiga. E como que tem sido abençoador relembrar essas jornadas. Como tem trazido expansão, relembrar como a gente estava, como a gente está hoje, e tudo que a gente fez durante esse percurso. Todo o processo de desapego, tudo isso faz parte do processo e faz parte desse amor, desse auto-amor que você desenvolve, mas não permita que isso te embruteça a ponto de você negar o seu vínculo. Porque quando você nega o seu vínculo, você estaciona, você impede que esse fluxo do amor flua para que novas chaves, novos ciclos venham a acontecer, para que tudo se desdobre em amor. Este amor próprio que você consegue ter hoje, você só consegue porque você se conhece. Porque você está no processo de autoconhecimento. E você só está nesse processo porque você vem sendo guiada por uma luz espiritual muito grande, que vem te expandindo. Eu quero que você hoje abrace também a dor do seu complemento divino. Que você se disponha a escolher o amor mais uma vez. Que você se disponha a se render e a escolher o amor. E tirar o egoísmo, a crítica e todos essas emoções, esses sentimentos que ainda interrompem o fluxo do amor. Nós estamos aqui com a desafiante missão de purificarmos o amor, como falamos na jornada, na 13ª jornada, que nós falamos sobre a pureza desse amor sagrado, né? E todo aquele processo que nos foi trabalhando de uma forma muito intensa, onde a gente acolheu de fato este amor e esse significado, que trouxe tanta expansão. O seu amado divino masculino, ou o seu complemento divino, seja um masculino ou um feminino, ele não vive nada dessas coisas que você vive. A interpretação dele sobre a vida passa por outros parâmetros e ele encontra com o divino também de uma outra forma. Então, a gente precisa soltar também essas crenças limitantes que ainda fazem com que a gente crie
alguns modelos de despertar que não funcionam numa dinâmica de chamas gêmeas. As chamas gêmeas vivem uma conexão cujos parâmetros são divinos e a profundidade do que você vive vai te expandir cada vez mais. E chegou a hora de nós, com o auxílio de todo o Comando 27, que nada mais são também que os mestres da transmutação, os amados masculinos divinos já expandidos em outras dimensões, que vêm auxiliando todo esse trabalho, para que você solte mais essa camada de ego chamado amor próprio, que esse conceito de amor próprio criou, um falso conceito de amor próprio. Como nós falamos no início e repetimos, o amor próprio, ele só é possível quando você se conhece. Só é possível através do autoconhecimento. Porque aí você vai ganhando a paz de ser quem você é. Olhe agora, olhe quem você se tornou. Olhe quem você está se tornando. Olhe o que você prioriza hoje. Olhe a sua visão de mundo. Olhe aonde você está chegando. Dê as mãos ao seu masculino divino. Eu ouvi também hoje li, na verdade, ele falando, eu sei o que eu estou perdendo. Como se ele tivesse consciência da própria inconsciência. E ajudá-los nesse processo é se abrir ainda mais para o amor incondicional e para que o Espírito guie a tua vida, as nossas vidas. Então, a gente vai hoje dissolver, nesse 17º dia, sob o Comando 27, mais essa camada de ego, que ainda fica nos confundindo nessa dinâmica. Porque você pensa, ai, se eu fizer isso, eu não estou tendo amor próprio. Ai, se eu... Você... Não existe certo e não existe errado numa dinâmica de chama gêmea. O que existe é a guiança divina. E eu te digo mais, até aquilo que você acha que você fez de errado, os mestres espirituais transformam, transmutam em bênção para a tua vida. Não existe o certo e o errado. Existe experiência que você precisa viver e que você precisa passar. Em todo tempo, a gente traz essa energia de volta, descriando esse romance ilusório. Sim, a gente faz esse processo, mas nunca esse processo deve nos levar a enaltecer um ego chamado de amor próprio e nem negar o vínculo que você vive, porque você só chegou até aqui por causa da fusão energética que aconteceu entre vocês. É essa fusão que faz com que as chamas gêmeas, diferente de quem tem uma experiência espiritual e que não conheceu a sua polaridade oposta, ela vive o espírito dentro de algum nível, fala do mundo espiritual. As chamas gêmeas, elas se tornam a própria espiritualidade. Elas caminham como a espiritualidade fala através delas, cura através delas. E neste momento, além de nós estarmos recebendo mais este movimento desse comando do nosso amado Jesus, que nos traz a sua espada e que nos traz uma coroa colocada em nossa cabeça por Maria Madalena, e uma espada que Jesus nos dá, não uma espada para ferir, mas uma espada que nos protege, que
traz o raio azul da proteção e nos protege de todas essas amarras criadas pelo ego e por essa mentalidade luciferiana, reptiliana, que guia toda essa matrix que nós vivemos até hoje. Sair da matrix só através do amor incondicional. E a sua chama gêmea é que te deu a mão para isso. Não se esqueça disso. Não negue a sua mão para aquele que está ainda dentro de um campo de inconsciência, ainda que ele perceba a própria inconsciência e não consiga movimentar, porque as estruturas duras e densas do karma ainda o impedem. E todo o processo que vocês vivem, essa transmutação é parte do processo. Vocês só chegarão à união quando este processo for finalizado. Então, não cobre, não interrompa o fluxo. Caminhe livremente dentro desse campo de alto amor que você foi colocada pela sua chama gêmea. Agradeça o processo até aqui. Agradeça cada etapa que você vive. E quando você sentir uma emoção negativa, de agora em diante, neste momento que tudo está muito sendo trazido, estamos limpando os 7 corpos, estamos limpando o corpo astral superior, e essas comunicações estão mais fortes, inclusive para eles, através de sonhos, através de acessos. Quando essas emoções surgirem, não corra gritando, pedindo socorro, não se afobe, não reclame. Transmute, trabalhe essas emoções. Sinta essa dor junto com o seu complemento divino. Você tem a chave para fazer esse processo. E todas as vezes que você conseguir transmutar isso, você está curando um passado dele que ainda dói. É um processo desafiador? É. Porque muitas vezes você vai sentir dor de amores passados, de relacionamentos, de culpa, que ainda estão vibrando neste campo. E é o seu amor que vai ajudá-los a soltar essas amarras que ainda prendem-nos no passado, e eles não conseguem, por conta disso, cocriar um futuro, porque eles não conseguem se desvencilhar dessas amarras. E muitas vezes aceitam um presente do jeito que está, sem nem pensar sobre o presente. Simplesmente começam a ativar um trabalho ostensivo, outros entram na religiosidade, outros vão buscar vícios ou outras coisas para simplesmente não pensar, porque o que você oferece é grandioso demais. Você os puxa para uma mudança que eles ainda não estão prontos e preparados. E é você a chave dessa mudança. É a sua capacidade de escolher o amor. É a sua capacidade de não renegar o vínculo. É a sua capacidade de dizer, eis-me aqui, e lembrar o momento em que vocês desceram. Hoje, você vai fazer uma viagem para este momento. Os seus mentores espirituais, ele vai fazer com que você se lembre um pouco antes de vocês descerem para cá. Talvez uma palavra, talvez outros como eu lembrem o tempo todo o que aconteceu, o que vocês conversaram, o tratamento que você teve. É importante que você se recorde, porque às vezes no momento de dor a gente se esquece. Isso me faz lembrar de João Batista, a voz que clamou no deserto, anunciando a vinda do Messias. E a voz que clamava no deserto, um ser diferente,
que se alimentava de mel silvestres e de gafanhotos. Ele falava, quando falavam com eles, você é o Cristo? Você é o Messias? Ele falava, não, eu sou um profeta, porque eu estou só anunciando a vinda daquele que eu não sou digno de desatar o nó das sandálias. E quando Jesus veio, e João Batista que batizou a Jesus, e todo o ministério de Jesus foi acontecendo, João Batista, quando estava preso lá, no auge da sua paixão e da sua dor, ele duvidou e ele pediu que fossem perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias. E quando chegaram diante de Jesus e falaram que era João Batista, perguntando se ele era mesmo o Messias, Jesus falou, fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Eu quero desafiar você no momento de dor, para você não se esquecer tudo que foi trazido e feito na sua vida até aqui. Que você não se esqueça, que você se lembre que estar numa jornada, numa missão de chamas gêmeas, não é algo que você solta e fala, eu vou viver a vida. Se você vê pessoas fazendo isso aí, essas pessoas não estavam vivendo um vínculo. Porque quem vive um vínculo de fato, a espiritualidade não dá este livre-arbítrio. Algum jeito eles vão trazer você de volta para o caminho. Você vai dar uma volta, você vai parar, você vai parar de seguir o nosso canal ou outros canais, você vai parar de ver, você vai querer sair de um... E daqui a pouco o seu espírito vai te chamar de novo. Volta, volta, porque existe uma missão te convidando. Vamos então nos preparar para mais um movimento da luz. Nós, de fato, estamos começando este trabalho, estamos aí nos últimos dias dessa jornada, e a jornada do caminho de Santiago, a 19ª jornada do caminho etérico de Santiago, vai ser 21 dias transmutando a dor do masculino. Nós vamos fazer esse caminho de Santiago. Este caminho de mãos dadas com a chama gêmea é um caminho de transmutar as dores do passado que ainda ressoam no presente. E você não vai desistir do seu processo porque o seu ego discorda disso ou daquilo. Você não vai desistir porque você acha que você tem que caminhar sozinho. Você está onde você precisa estar. Finalize o que você veio fazer. Não deixe que nada interrompe a sua missão. Muitas coisas estão em jogo neste momento e nós precisamos manter a nossa energia muito alinhada para que a gente não seja tragado por um ego que já estava tão distante de nós, e muitas vezes por causa de uma coisa, um detalhe, você simplesmente interrompe e paralisa o seu processo. Vamos então nos preparar para esse momento, um momento glorioso, onde a sua memória será ativada.